Oi, good afternoon. Good afternoon. Vamos então iniciar nossa aula de inglês. Já coloquei aqui para gravar. Welcome. O que acontece, né? Na última semana, eu coloquei o capítulo 20, que falava sobre passive voice e causative forms, né? Que é aquele uso do causativo, né? Que tem o apóstrofo S para indicar posse. E o passive voice é a voz passiva em inglês. Você conseguiu assistir a aula que eu postei na semana passada? Eu cheguei a dar uma olhada assim. Dei uma olhada lá, vi qual era a matéria. Ah, então tá. Então, essa semana a gente vai estudar 2 capítulos, tá? Ao mesmo tempo. A gente já vai iniciar o estudo de 2 capítulos por mês. E hoje a gente vai estudar figuras de linguagem, que é Figures of Speech. E no capítulo 22 a gente vai estudar o Reported Speech. Algo interessante sobre o Reported, do capítulo 22, é que para que você consiga desenvolver o Reported Speech da melhor forma, você precisa de inglês. Uhum. Então, a literatura e a poesia. Figuras de linguagem no nosso cotidiano, tanto em nossas conversas como em nossa escrita, seja formal ou seja informal. Então, o que pode acontecer é poesia, um texto lírico, e aparecer esse tipo de texto, né, com o uso de aliteração e assonância. Aqui, nesse capítulo, temos os exemplos, né? Falling in love, que é bem comum, né? Que é você se apaixonar, né? Normalmente, em poesia, a gente tem muito esse tipo de expressão, que é até bem comum. Depois nós temos hacking our brains, né? Esse hacking our brains é something to try very hard to remember or think of or something that's hacked the brain, ou seja, algo que às vezes a gente sabe quando a gente tenta lembrar de alguma coisa e foge a mente, aí você fica forçando a sua cabeça para lembrar. É basicamente isso, né? Uhum. Daquele apagão. E temos aqui climbing, climbing the ladder of success. Esse realmente eu nunca vi. Nem em textos assim em geral, climbing the ladder não é algo comum. Provavelmente, se cair em alguma prova, vai ser em um texto rebuscado, né? Vai ser um texto bem diferente. E no caso, se a gente for traduzir literalmente, é o mesmo que dizer escalada de sucesso, que você está, né, tentando alcançar o topo ou algo do tipo, né? E são basicamente metáforas, né? Figuras de linguagem. Deixa eu ver aqui. Aí aqui está falando da hipérbole, né? Que usa o exagero, né? Para poder dar aquela ênfase. Aí temos o exemplo aqui de I'm starving, né? Starving, você sabe, né? O significado. É morrer de fome, né? Tipo, passar fome. Isso. Starving é quando a pessoa já está naquela situação de inanição mesmo. Já está pele e osso. Normalmente quando você usa starving. Então, ele também pode se enquadrar dentro da figura de linguagem pelo exagero, né? Hipérbole. Deixa eu ver aqui os outros exemplos. Vamos verificar os exemplos aqui de aliteração, né? Tongue twisters. O que eu mais dei para vocês aí nos últimos anos foi tongue twisters, né? Aquele, por exemplo, que eu levava I thought a thought was
a thought, but wasn't the thought I had thought. Não sei se você lembra desse tom Aham. Não, de os trava-língua é melhor do que os em português, porque é tudo a mesma coisa. Você sai falando a mesma coisa, você tem que saber que palavra é que palavra. Não é uma doideira. Mas normalmente trava-língua é uma brincadeira, não é nem focando no significado, é mais uma questão do som. É mais uma questão de você conseguir treinar a pronúncia através daquela repetição de sons, né? Então, Aham. aqui o foco é essa questão do som e não do significado em si, né? No caso, quando a gente tem o uso da literação, a gente tem uma repetição, né, de sons. E aquela repetição de sons faz com que você tenha aquela métrica, aquela poesia, né? Uhum. E com a assonância é a mesma coisa, né? No caso, a literação consiste na repetição de sons o quê? Consonantais. E a assonância é uma questão de repetição de sons vocálicos. E no inglês é a mesma coisa. Aí aqui você tem she shells by the seashore. Wheat is wheat. Esse é switch, switch. Acabou. Essa, você Peter fala a mesma coisa Piper 3 vezes que tá tudo Não, certo. esse aqui é sinistro, ó. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Mas não sai. É tudo igual, só que diferente. Só que diferente esse negócio aí. Então é mais isso, é mais uma brincadeira com os sons. Aí temos aqui alterações, são muito mais do que aliterações, né? São muito mais do que apenas trava-línguas. Elas têm o propósito de enfatizar algo importante que o escritor ou falante queira expressar. Uma das funções da literação é fazer com que determinada frase se destaque em relação às outras. Mas, no caso assim, a gente tem marcas que utilizam isso. Aí tem aqui Coca-Cola, Best Buy, PayPal, ver se tem outro lá em cima. Aí tem aqui os pseudônimos também, Silvio Santos, Lois Lane, Mickey Mouse, Peter Parker. E a ressonância eu já expliquei, eu nem vou ler esse trecho porque eu já expliquei o que é. E aqui ele está usando, né, o Edgar Allan Poe, que a gente até estudou sobre ele. Se eu não me engano, foi no primeiro ano que eu passei para vocês alguma coisa sobre ele, e passei no Halloween também. Para que vocês estudassem sobre o Poe, o Lovecraft e o Stephen King, se eu não estou enganada. Aí aqui está falando, né, que normalmente os poetas mais antigos é que vão dispor da assonância, né, e que o Poe é um deles. Por último, né, temos aqui o exemplo da anáfora, que também é outra figura de linguagem que cai bastante em vestibular, né? Também é repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas, né? E temos o oposto, que é a catáfora, né? A catáfora vai ser aquela palavra de referência que vai ser sempre citada no final. E a anáfora vai vir sempre no início, né? Aí temos aqui, tired with all this, for hasteful if I cry, as to behold desert a bigger born, and need nothing training in jollity. Deixa eu tirar o negócio aqui de cima para poder ler. Ah, tá. And purest faith unhappily for worsening, and gilded honor shamefully misplaced. Ficou dúvida aqui, Eric, sobre essas figuras de linguagem? Não, entendi. Eu